Iniciando a transmissão agora. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Leonardo e estou aqui para dar algumas informações sobre o nosso webinar. Para quem não teve a oportunidade de assistir às conversas passadas, os vídeos sobre os temas de Private Equity, imóveis e Venture Capital estão disponíveis no site da FUNCEF e no canal do YouTube. Hoje, daremos continuidade às conversas e vamos tratar dos impactos da pandemia da Covid-19 nos shopping centers. Para o encontro de hoje, contaremos com a participação de 4 convidados, que serão apresentados posteriormente pelo presidente Renato. Pelo lado da FUNCEF, contaremos com a participação do presidente Renato Vilela, da diretora de participações societárias imobiliárias Andréa Videira e do gerente de empreendimentos imobiliários Fabiano Nogueira. Antes de iniciarmos a conversa, gostaria de passar algumas informações sobre o funcionamento desse webinar. O evento será gravado e posteriormente publicado no site da FUNCEF. A conversa terá duração de aproximadamente 1 hora, sendo que os 15 minutos finais serão destinados às perguntas da plateia. Para fomentar os debates, nós colocaremos 3 temas para discussão. Para quem está assistindo, as perguntas deverão ser formuladas por meio da ferramenta de perguntas e respostas do Broadcast Skype. Para serem aceitas, as perguntas precisam estar identificadas com o nome e a empresa na qual você trabalha. Uma equipe especializada avaliará as questões enviadas pelos participantes. As perguntas que receberem o maior número de likes serão passadas para os palestrantes, ao final do nosso webinar. A FUNCEF agradece mais uma vez a participação de todos os convidados e espectadores. Vamos agora ao que interessa. Renato, eu vou passar para você. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na nossa 4ª edição dessa série de webinars que a Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias da FUNCEF organiza, tentando cobrir não só as questões relevantes, mas diferentes setores de atividade que a área da DIPAR cobre na sua gestão de ativos. Temos hoje 4 convidados, como o Leonardo falou. Temos aqui conosco o Fábio Teodoro, que é diretor de marketing, responsável pela estratégia de marketing do grupo no Brasil, da BR Malls. André Freitas, sócio controlador da Red Investments e responsável pela gestão de carteiras de valores imobiliários. Marcos André de Carvalho, da Ancar Ivanhoe, presidente desse grupo no Brasil. E Elcio Póvoa, diretor-presidente e sócio majoritário da The Shopping. Pelo que vocês estão vendo, a senioridade e a importância das instituições que eles representam garante um debate muito profundo e muito interessante a todos. Vou passar a palavra para a Andréia Morata Ribeiro, que é a nossa diretora de participações, responsável pela organização dessa série de webinars, que vai dar algumas palavras mais sobre o conteúdo técnico. Andréia, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, dando agora a abertura ao nosso 4º webinar, feito pela DIPAR. Agora o tema é impactos da pandemia no Covid nos shopping centers. Gostaria primeiramente de agradecer a participação dos convidados, André Freitas, Fábio Teodoro, Elcio Póvoa, Marcos Carvalho. Muito obrigado pela participação de vocês. Muitos estão vendo hoje pela mídia o fechamento das operações de shoppings, gerando impactos nessas classes e revisão dos modelos de gestão. Com isso, essas nossas discussões vêm no sentido de aprofundar e disseminar informação sobre esse subsegmento de investimento da área imobiliária da FUNCEF, neste momento da pandemia. Antes de entrarmos nas perguntas, gostaria que os convidados falassem um pouco sobre cada um. Vou passar aqui primeiro a palavra para o Fábio. Olá, obrigado André, Fabiano, Renato pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com esses nomes tão importantes aí do mercado, discutindo esses possíveis novos caminhos aí da nossa indústria, né? Eu sou o Fábio, estou há 18 anos trabalhando com shopping center no Brasil, nos últimos 10 anos na BR Malls,
e passando aí por inúmeras funções, diretorias, e agora estou na diretoria de marketing, como o Renato disse, respondendo aí pela estratégia e no meio, enfim, desse momento todo, revisitando e discutindo que caminhos, né, possíveis seguiremos e as reflexões que eu acho que a gente vai ter uma troca bem positiva aqui. Obrigado, André. Eu que agradeço. Vou passar agora a palavra ao Marcos. Marcos, seu microfone está no mudo. Perdão, boa tarde a todos. Sou Marcos Carvalho, sou co-presidente da Ankara Ivanhoe Shopping Centers. Nós somos uma empresa que está no negócio há 49 anos. A gente começou aí no Conjunto Nacional, que hoje é sócio, tem como um dos sócios a FUNCEF. Então, para mim é um prazer duplo estar aqui discutindo esse assunto. Nós estamos em 26 shoppings, entre shoppings próprios e administrados. E é um grande prazer estar aqui e poder debater esse momento tão complexo que a gente está vivendo. Obrigada, Marcos. Elcio, poderia falar um pouquinho? Elcio? Está nos escutando? Elcio, você está nos escutando? Ele está no mudo. Vou passar a palavra, então, primeiro para o André. André, você está nos escutando? Você poderia fazer uma breve apresentação? Sim, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Então tá bom. Bom, meu nome é André Freitas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse debate sobre o impacto da pandemia nos shopping centers. É um prazer estar aqui. Eu sou CEO e sou sócio fundador da Red Investments. Nós somos uma gestora de fundos de investimento imobiliário e nós temos um foco muito grande em shopping centers. Nós temos investimento através de fundos de investimento imobiliário em 18 shopping centers. Então, eu acho que um quadro como esse, com conhecedores muito experientes do mercado de shopping center, vai ser muito gratificante estar podendo participar com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, André. Eu vou tentar mais uma vez. Elcio, você consegue nos ouvir? Consigo, sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Muito obrigada. Boa tarde, Renato, André e Fabiana. Obrigado pelo convite. Prazer estar participando do evento com o Fábio, o André Freitas e Marco Carvalho, as pessoas tão especiais e com tanta experiência aí de mercado. E eu sou diretor-presidente da The Shop, uma empresa que completa em 30 anos de mercado. Hoje ela é a maior administradora de shopping center independente do Brasil. E já trago experiências de outras participações, iniciando a minha vida profissional na Multiplan e seguindo depois na São Marco, que foi uma empresa que entrou no mercado de shopping do Grupo Globo. E logo após constituímos a The Shop, estamos no mercado aí há 30 anos. Nós administramos 3 shops da carteira da FUNCEF, né, o Pátio Belém, o Center Lapa e o Praça da Moça. Obrigado e vamos seguir. Obrigada. Aqui eu acho importante, antes de entrar para as perguntas, comunicar que a gente tem tanto a Red, que é um fundo, uma gestora de fundo de investimento imobiliário, e também os administradores. Com isso, a gente vai ter a visão tanto como investidor, como administrador de empreendimentos. Fabiano, vou passar a palavra para você começar os debates. Então, boa tarde, pessoal. Agradecendo a presença de todos e a presença de todos também que nos assistem. Como a gente iniciou o webinar
passado, a carteira de investimentos imobiliários ela é uma carteira relevante para a FUNCEF. A FUNCEF dedica parte do seu patrimônio nessa classe de investimentos. É uma classe que tem retornado meta atuarial aí nos últimos anos, e a pandemia veio com impactos significativos aí que a gente está percebendo no retorno de nossas carteiras, né? E o segmento mais afetado para a gente até o momento foi o segmento de shopping centers. Então, por isso a importância desse debate. A FUNCEF tem participação hoje em 16 shoppings. Temos aqui participando conosco gestores, né, como a Andréa disse, e alguns administradores. Já vou iniciar, então, com uma pergunta para a Rede, para o André, e depois a gente vai fazendo uma dinâmica aqui com os demais complementando, e eu vou conduzindo a palavra a todos. André, quais os critérios e premissas que os investidores devem considerar para a reabertura dos shoppings? Já que abrir prematuramente pode levar a um aumento de custo sem a correspondente receita para os empreendedores. Como que a Rede está vendo essa situação de reabertura versus custos? O seu microfone, André. Realmente isso é um dilema, porque ao mesmo tempo em que você tem que reabrir, porque você tem que buscar a normalidade, essa reabertura num primeiro momento, ela acaba sendo, para determinados ramos, até deficitária, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande entre você reabrir operações de alimentação, por exemplo, e operações de vestuário. O lojista convencional, que não é do ramo de alimentações, vamos dizer assim, o varejista, ele com a reabertura, por menos tempo que ele esteja aberto e por menos frequência que o shopping vai ter, a gente tem verificado nos shoppings que a gente investe uma frequência da ordem de 20% a 30% do que era antigamente, ou seja, uma queda de frequência próxima a 70%, 80%, ele tem a oportunidade de estar convertendo estoque em renda, não é? Então, de certa forma, é necessário que haja reabertura. Já por outro lado, quando você está tratando de operações de alimentação, principalmente aquelas que não estão praticando delivery, que são poucas, você vai ter uma restrição maior, porque a restrição de isolamento, de distância entre pessoas, praças de alimentação continuam fechadas, ou operações que estão tem, de certa forma, varandas ou parte aberta, podem reabrir, mas ainda com distanciamento grande e com frequência menor, você realmente vai ter um custo operacional que talvez não seja vencido pelas receitas que você pode vir nesse começo. Mas, de qualquer forma, se você não abre, a gente caminha para uma normalidade, vamos dizer assim, etapa a etapa, semana a semana. Eu espero que as coisas vão se normalizar. A gente já viu hoje em São Paulo que o governador falou que vai poder abrir 6 horas em vez de 4 horas, escolhendo 4 dias por semana. Então, você tem que abrir. A verdade é que pode, em alguns momentos, ser deficitário, mas você tem que abrir e se preparar e se acostumar a trabalhar assim. Tá certo, Elcio. O André, muito obrigado. O Elcio, você quer complementar? Bom, eu gostaria de complementar, Fabiano. Sim, né? Primeiro, a gente tem alguns aspectos, antes de falar nos números, né, nos reflexos no custo e na venda, é importante a gente falar que assim, existem disposições legais, né, do governo do estado e do município, né, autorizando a abertura. Então, por outro lado, nós temos o lojista necessitando fazer caixa, quer dizer, então existe aí também pode existir um conflito jurídico se você não reabrir o shopping com o próprio lojista, seu cliente, né? Porque se ele está autorizado a funcionar, por que não funcionar, né? Então poderia gerar aí uma briga por lucro cessante, e eu acho desnecessária. O lojista está numa fase de necessidade de caixa, né? A moda está em final de estação, então o lojista está participando de uma promoção pesada, disposto a sacrificar a margem para fazer caixa. Por outro lado, nós, do mercado de shopping,
nos preparamos para abrir com um protocolo de biossegurança fantástico, né, com a participação da Abrace, a quem elogio aqui, e com a preocupação muito grande com a segurança e saúde dos funcionários, lojistas, fornecedores e consumidores. Então, nós estamos preparados para funcionar. Qual é a dificuldade e qual é o risco? O risco é ter que fechar novamente, e esse processo demanda grandes prejuízos, né, para todo mundo, para nós, para os investidores, para os lojistas, mas faz parte de um risco que a gente tem que vencer. Eu gostaria de citar aqui 2 exemplos de shoppings que nós reabrimos há mais tempo na nossa carteira, que é Chapecó e Pelotas, que eles estão funcionando há 70 dias, e eles atingem números que a gente considera muito bons, que eles já geram 60% do fluxo, se comparado a um período cheio do ano passado, e 65% das vendas, né? A diferença desses 2 shoppings é que lá foi autorizada a abertura da praça de alimentação, diferente, por exemplo, de São Paulo. E a praça acaba sendo, ainda, apesar dessa dificuldade que o André colocou, um elemento de atração importante para o nosso negócio, né? E, então, esses 2 exemplos que nós temos com 70 dias já estão caminhando bem rumo à normalidade. Então, eu acho que a decisão de abrir é necessária. Não vou dizer não vou questionar se é prematura, se é correta, não. É extremamente necessária para a gente buscar a normalidade no menor espaço de tempo possível, né? Acho que é por aí. Tá certo, Elcio. Obrigado pela abordagem. É extremamente relevante mesmo essa questão do aspecto legal, né? O lojista está lá, ele tem o seu ativo, tem o seu estoque e a obrigação do shopping é abrir assim que a legislação permite, né? Fábio, tem algum complemento, Fábio? Tenho sim, Fabiano, obrigado aí. Acho que muito na linha do que o André e o Elcio trouxeram, é muito importante assim, a gente entender que não dá para generalizar, né? A gente tem situações muito diferentes no Brasil, né? Todos nós aqui temos shoppings e investimentos no Brasil todo, e é interessante, ontem a gente estava montando uma matriz aqui de abertura na BR Malls, e é surreal, né? Porque você tem shops que abrem só durante a semana, que não abrem alimentação, alguns abrem 2 horas, outros 4, outros 8, alguns podem delivery, outros não podem delivery, outros podem drive-thru, outros não. Então, é uma complexidade de tomada de decisão, não tem um remédio único, porque cada ambiente, cada cidade tem suas características, né? Eu acredito que, como todos já falaram, é muito importante reabrirmos, né? Temos esse mantra aí, todos nós juntos, de higienização máxima e aglomeração zero, né? Temos que cumprir os decretos. Nos preocupa muito essa questão, a gente viveu já, né? Como o Elcio disse, a gente abriu lá também Caxias do Sul, região do Sul mais rápido, depois teve que fechar, depois reabriu. Essa semana a gente tomou alguns revés também aí com Curitiba, Londrina, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, que já estavam reabertos e voltaram a fechar. Então o assunto é muito complexo, mas sim precisamos reabrir, né? Óbvio que o impacto ainda é muito grande em fluxo e vendas, né? E por outro lado, a gente olha um comportamento de um consumidor mais diretivo, né, uma conversão maior, o tempo médio de permanência, no nosso caso aqui, caiu de 1h37 para 41 minutos. Então você vê um consumidor muito mais objetivo e direcionado ali nas compras, principalmente a gente viveu isso em mães e namorados, né? Alguns segmentos, como o André disse, sofrendo muito mais do que outros. A gente teve que tomar, obviamente, as decisões aí sempre muito duras entre nós, administradores, tal, de não cobrar aluguel durante um período, reduzir condomínio, ou seja, sempre ter que dimerizar, né, ou ser muito específico, porque o foco é a sustentabilidade do lojista nesse momento, né? Então, sim, as nossas receitas vão ter que ir voltando à medida que as vendas começam a acontecer, mas é um momento muito delicado, porque, por exemplo, você tem shoppings que reabrem só por 4 horas, né? Então você acaba ativando o custo todo para ligar o shopping, e ao invés de diluir aquele horário de funcionamento em 12 vezes, você tem quase que o mesmo custo para atuar em 4 horas, né? Em algumas estruturação de custeio dos condomínios. Então é um dilema aqui e não dá para generalizar, como eu disse. O que o nosso grande foco hoje é promover
a venda do lojista por outros canais também, né? Visto que em algumas cidades ainda existe um receio muito grande, e o fluxo está nessa casa aí que o André trouxe, né? De 20%, 30%, 40%, a gente tem fomentado muito como ele desovar esse estoque, né, através dos nossos marketplaces próprios ou através do Delivery Center, que agrega outros marketplaces do mercado. Eu acho que é inevitavelmente um caminho para gerar esse caixa de sobrevivência que ele está vivendo agora. Mas, de novo, não é um remédio único, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve casos emblemáticos de reabrir o Tijuca, né, e reabrir o Norte Shopping e ter situações muito diferentes, porque são bairros muito diferentes, onde a demanda, né, existente para a questão do isolamento, da quarentena, eram muito diferentes. Então, um respondeu muito diferente do outro. Então, vai ter que ser remédios e doses diferentes, ativo por ativo. Legal, Fábio, obrigado. Mas até agora o que a gente tem aqui é uma unanimidade, né? Assim que a legislação permite, portas abertas. Marcos, tem alguma premissa ou algum critério adicional que vocês estão olhando, que a ANCAR está privilegiando? Não, a gente, de fato, eu acho que toda a indústria está se pautando na decisão dos prefeitos e governadores de quando a gente pode abrir. Inclusive, assim, vimos reações surpreendentemente rápidas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito, numa terça-feira ou numa quarta-feira, autorizou os shoppings a abrirem a partir do dia seguinte. Eu até pessoalmente estava nessa reunião. Foi um susto para todo mundo pegou seu telefone, mandou lá os WhatsApps para seus times e, surpreendentemente, os shoppings no dia seguinte estavam abertos. Porque realmente a gente precisa disponibilizar para o lojista essa possibilidade dele começar a faturar. Assim, do ponto de vista regulatório, seria muito complicado para a gente manter o shopping fechado. Assim, conosco está acontecendo mais ou menos a mesma coisa que os outros disseram. Os resultados são muito díspares, diferenças absurdas entre cidades, shoppings e categorias de varejo. Algumas categorias surpreendendo, por exemplo, celulares, que são serviços que realmente estavam com uma demanda reprimida enorme, e as vendas chegam a alcançar números acima do ano anterior. Estamos vendo, assim, num primeiro momento, os shoppings mais voltados para a classe média, média-baixa, tendo um resultado superior aos shoppings voltados para as classes mais altas, mas são coisas que vão se ajustar. Assim, são realmente momentos complexos. A complexidade de lidar com as ideias dos prefeitos e dos governadores em relação a protocolos já é complexo. Eu acho que a gente não pode acrescentar mais um fator da gente decidir se tem que abrir ou não. Então, essa é um pouco da minha opinião. Certo, Marcos. Muito obrigado. Já trazendo uma informação aqui para os senhores, os nossos participantes já passam de 200 pessoas nos assistindo. Então, agradeço também a todos que estão dedicando aí o seu tempo para acompanhar um pouquinho do nosso debate. Vou começar a próxima pergunta agora com você, Marcos. Muito se especula sobre as mudanças nos hábitos dos costumes dos brasileiros quando o assunto é shopping center, né? Com o aumento do consumo em plataformas virtuais e menos compras presenciais. E essa já era uma tendência percebida anteriormente à pandemia, mas agora ela foi agravada, né? E quais seriam, na sua opinião, as mudanças significativas que ficarão no setor após essa superação da Covid, que a gente tem expectativa que seja rápida, né? A minha percepção, a gente vinha caminhando numa mudança de mix muito voltada para a experiência do consumidor, né? Então, todo o lema dos shoppings até o início da pandemia era de trazer uma experiência para que o shopping seja não apenas um lugar para se comprar, mas também um lugar para as pessoas estarem, restaurantes, serviços e outras coisas que geravam realmente um enorme prazer para as pessoas. A pandemia trouxe, na minha visão, temporariamente, a troca da necessidade ou da vontade de experiência por conveniência. Assim, eu acho que é muito importante a gente separar que nós estamos numa ponte assim, entre o momento atual e uma tranquilidade do consumidor de voltar na plenitude para o shopping. Nós vamos estar passando uma ponte onde a conveniência vai ser muito mais importante. Eu imagino que no futuro, quando houver ou a cura, ou os tratamentos, etc., nós vamos
poder prover ao consumidor, além da experiência, a conveniência que ele adquiriu ao longo desse período. Então, eu vejo assim, o futuro dos shoppings vão ser realmente lugares onde o consumidor vai escolher como é que ele quer interagir, qual é a forma que ele quer interagir. A experiência vai voltar, a conveniência vai ficar, então nós vamos ter realmente um ambiente onde o cliente é o rei e vai ser na sua plenitude. Eu imagino ainda a gente voltar para um foco muito grande na experiência, muito grande em serviços, muito grande nesse conceito de um lugar, não apenas para comprar, mas também para estar. E as ferramentas de tecnologia vão dar um apoio para essa venda ficar mais eficiente ainda. Um pouco assim do nosso pensamento. Tá certo, Marcos, obrigado. Fábio, você quer complementar? Bom, Fabiano, acho que essa reflexão é muito boa e acho que concordo 100% com o Marcos trouxe. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, eu acho que fica esse insight para todos nós, com tanta discussão que a gente vem tendo nesses últimos dias, né? De não colocar todos os consumidores no mesmo lugar, no mesmo patamar, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que só 1/3 dos brasileiros estão tendo o privilégio da quarentena, né? Só 21% estão em home office como a gente, ou seja, tem uma grande parcela desses nossos consumidores clientes que estão vivendo uma outra realidade de mudança de hábitos dentro da pandemia, ou seja, e eu gosto de separar, acho que em 2 blocos, aquelas mudanças que são top-down, né, que estão vindo forçadamente para todos nós, ou seja, não poder viajar, não poder se aglomerar, ter cuidados especiais, né? Isso é um tipo de coisa que vem, nesse momento a gente não pode fazer, mas muito rapidamente, depois que isso for solucionado, as pessoas devem voltar. Não quer dizer que eu não posso viajar agora, que eu nunca mais vou viajar. Não quer dizer que eu não posso ir num show agora, no cinema, que eu nunca mais vou nesses lugares. Então, esse é um tipo de mudança. O outro tipo de mudança são aquelas que estão nascendo dos novos hábitos mesmo. Então, essa questão do trabalho mais remoto, da digitalização das compras, né, como um todo, esse balanço de vida e trabalho que as pessoas estão ponderando, esses são o tipo de hábitos que a gente tem que olhar com cuidado, que de fato está nascendo um consumidor novo, mais exigente, diferente, muito mais objetivo, e a gente tem que olhar para isso. Acho que os shoppings continuam tendo esse papel que o Marcos trouxe, né, de hub social, ou seja, esse solucionador do caos urbano brasileiro, né? E não vejo esse caos mudando pós-crise, talvez ele até se agravando e aumentando ainda o protagonismo dos shoppings nesse ambiente, né? Mas, de novo, a gente não pode ser generalista, cidades e bairros se comportarão de forma diferente, a gente já comentou disso aqui na reabertura. Eu acho que é muito importante, só para fechar, a gente evitar esse discurso da polarização, né? Essa ditadura meio que do ou, né? Ou físico ou digital, né? Como se esse polo fosse verdadeiro em si mesmo, mas não, é muito mais um momento de ir, né? De agregarmos, de aprendermos agora como consumidor está voltando da pandemia muito mais digitalmente sagaz, né? E como que a gente vai encontrá-lo nessa jornada e também sermos esse provedor de solução, como o Marcos disse, da conveniência. Aonde ele estiver, queremos estar, inclusive dentro do shopping, né? Então, acho que esse é o nosso caminho aqui. Certo, Fábio, muito obrigado. Elcio, eu acredito que o Fábio, além de complementar a minha pergunta, ainda teve o dom de apimentá-la aí para o complemento de vocês. Na opinião da AD, essas mudanças ficam? Quais são as mudanças mais significativas aí para o setor? Bom, o que a gente vê de novo nesse momento, né, é o aumento exponencial do uso do comércio eletrônico. Ele já faz parte da concorrência da venda física há bastante tempo e os shoppings vêm se readequando ao longo do tempo no seu mix. Né? Vou citar exemplos aqui, investiu muito em saúde e beleza, por exemplo, são itens do mix que pedem a presença do consumidor, né? Então, nós temos no Pátio Belém, por exemplo, nós temos 14% das operações de saúde e beleza. No Shopping Praça da Moça já chega a 15%. Então, foram readequações de mix que a gente vem já experimentando há algum tempo para reduzir esse impacto da venda pelo comércio eletrônico, né? Nós temos aqui a experiência gastronômica também,
no Shopping ABC, que a BR Mall, inclusive, é sócio, que nós administramos. Nós temos 9 operações de restaurantes que respondem por quase 7% da BL. Então, ainda estamos investindo em experiência, em serviço, em equipamentos multiuso, para reduzir esse impacto do comércio eletrônico. Eu compartilho com as opiniões até então apresentadas. Nós vamos ter que colocar na prateleira, né, multicanais, e o consumidor então vai definir qual ele quer usar. Então, nós temos que colocar à disposição do consumidor as ferramentas para ele decidir o caminho que ele quer usar. E, resumindo isso tudo, eu acho que agora o que a gente tem que fazer é o abraço do povo no consumidor, né? Usar todos os tentáculos para segurar o consumidor e realizar a nossa venda, seja por que meio for. Certo, Elcio, muito obrigado. André, você como um gestor de fundos de investimentos imobiliários, como investidor, assim como a FUNCEF se comporta nesse subsegmento, até agora a gente escutou a fala de 3 administradores, né? Você como gestor, como vocês estão percebendo essas mudanças? André, o seu microfone está no mudo. Desculpe. Bom, eu acho que algumas mudanças realmente elas vêm para ficar, vão ser introduzidas mesmo. Na verdade, são tendências que a gente vê que já existiam e com a pandemia se aceleraram e vão se acelerar um pouco mais. Agora, o que eu acho que vai existir é uma integração física com o shopping, né? Eu acho que vai ter realmente a questão, a gente vinha com uma tendência grande do e-commerce, né? Como disse o Marcos até no começo também, os shoppings haviam se tornado um lugar de experiência, a pessoa que estava indo ao shopping estava atrás de experiência. O próprio Elcio falou há pouco dos restaurantes no Shopping ABC, ou seja, isso é uma experiência, não é? Você está indo para um lugar onde você se sente confortável. É uma mudança de realmente, não de função, mas de atitude de como o shopping encara o seu cliente, vamos dizer assim. Então, isso já estava bem instalado, acho que vários shoppings já estavam caminhando para isso. O e-commerce tinha penetração, é penetração crescente, mas ainda não com a velocidade que vimos aí nas últimas 10, 12 semanas, desde que a pandemia se instalou. Então, eu acho que um dos primeiros pontos é essa integração. No caso, o shopping, eu acho que ele vai acabar cumprindo o papel do last mile, né? Em vez aqui, por exemplo, em São Paulo, que você tem o município de Cajamar, com grandes operações de e-commerce, né? Em vez de você acessar no seu pedido uma operação de algum varejista que esteja lá, você vai acessar via o shopping. Então, essa integração ela vai existir e eu acho que a gente vai ter, de fato, multicanalidade, entendeu? Esse que vai ser o desafio para a gente estar trabalhando nessa nova era, com essa multicanalidade, diversos marketplaces se sobrepondo, o marketplace do shopping, o marketplace do varejista, né? Aquela questão, de novo, do last mile, de quem vai conseguir fazer a melhor entrega e aquela entrega mais rápida, as adaptações que o shopping eventualmente vai ter que fazer para estar justamente se integrando com o e-commerce, seja com o drive-thru que a gente viu agora na quarentena, né? Seja com lockers, por exemplo, onde você faz a retirada de produtos, ou mesmo com um hub físico dos grandes e-commerces dentro do shopping. Acho que outra coisa que isso vai acontecer também, ou que precisa haver, na minha opinião, é uma mudança de legislação com relação à questão de estacionamento, as exigências de número de vagas, tal, porque você já vinha há 2, 3 anos caminhando para uma ociosidade de estacionamento, ou seja, a ocupação do seu estacionamento diminuiu, então talvez você tenha a capacidade de explorar uma área que já está ali adaptando para fazer justamente essa integração. Então, eu acho que vão ter mudanças significativas, mas elas vão se processando num aprendizado contínuo, né? Nessa saída, nessa transição da pandemia para o fim dela, e acho que algumas das experiências que nós vimos nos últimos meses vão acabar sendo aprofundadas e ficando estabelecidas com uma nova tendência. Certo, André. Muito obrigado. A gente está quase chegando a 300 pessoas nos assistindo. Mais uma vez, queria agradecer a todos que estão dedicando o seu tempo. Vou conduzir agora uma próxima pergunta para o Fábio, tá? Fábio da BR Malls.
Fábio, de que maneira as administradoras e as gestoras estão enfrentando o atual cenário e seus impactos no tocante aos projetos de investimentos, sejam eles de retrofit, expansões, novos lançamentos? Quais os novos projetos a BR Malls já idealiza para o setor? Bom, eu acho que esse é um ponto super importante, né? Uma pauta que eu acho que deve estar aí diariamente na mesa de todos nós, né? De fato, nesse momento de crise, nós realmente seguramos os investimentos e a partir de agora, à medida que o cenário vai se clareando, né? Ou seja, ainda existe muita imprevisibilidade de muitas coisas, mas a ideia é nós voltarmos, né, a reavaliar a retomada desses investimentos de forma gradual. Nós não mudamos substancialmente, né, nenhuma política de investimento, não cancelamos nenhum investimento que estava previsto, afinal a gente entende que todos eles estavam numa linha estratégica, e a gente não quer mudar a estratégia, a gente acredita muito, como vários disseram aqui, o que está acontecendo aqui é muito mais uma antecipação de futuro, né, do que uma mudança tão drástica. A gente já vinha com essa mudança sendo ventilada há um bom tempo, né, todo mundo olhando para outros mercados, se espelhando em China, se espelhando em outros modelos de significação do shopping, como esse hub, né, das cidades. Então, os nossos investimentos nesse sentido não mudam, porque tem muito a ver com a nossa estratégia. Nesse momento, obviamente, temos que proteger o caixa e priorizar o caixa para apoiar o lojista, né? Então, nós seguramos, sim, a maioria desses investimentos e agora, paulatinamente, à medida que a atividade econômica volte, a gente começa a endereçar. A gente continua acreditando muito em investimentos que reforcem, né, dentro da sua segunda pergunta, aí, os novos projetos, né, que reforcem gastronomia, né, então as alamedas gastronômicas, o Taste Lab, que é um produto proprietário nosso, que a gente está fazendo rollout no Rio e devemos levar para São Paulo em breve. Isso também se mantém na nossa estratégia. Temos outros projetos de lazer, que envolve o universo gamer, que envolve o universo de lazer como um todo. Esses também a gente continua acreditando. E nesse momento, estamos destinando os nossos investimentos, aqueles que a gente não paralisou, para essa questão, né, que o André trouxe muito bem, dessa tese que a gente fala do mall as a hub, né? O shopping como essa plataforma integrada, né, do digital, do físico, que traz, né? Então, estamos investindo para estruturar os drives, os deliveries, essa pegada do first mile, né, e de todas as possibilidades que os estacionamentos ociosos, que os lugares no mall ociosos podem trazer de oportunidade. É nisso que a gente tem direcionado nesses últimos 90 dias os nossos investimentos, né? Lançando aí os marketplaces, programa de relacionamento e por aí. E depois, quando tudo retomar, a gente volta para os grandes investimentos nos shoppings propriamente dito. Legal, Fábio, muito obrigado. Vou conduzir agora para o André Freitas da Rede, mas André, a pergunta eu queria complementá-la sobre a ótica dos gestores de fundos imobiliários. Como está o pipeline de novos negócios e captação junto a investidores? Olha, Fabiano, realmente é uma pergunta oportuna, porque parou totalmente, tá? Para te dar uma base de comparação, em 2019, o mercado de fundos imobiliários captou 35,5 bilhões. Tá? E desses 35,5, 18%, portanto, 6,39 bilhões foram em fundos de investimento imobiliário de shoppings. Tá? Então, a representatividade do segmento shoppings no mercado de fundo imobiliário foi de 18% durante o ano passado, que teve essa captação recorde. Para você ter uma ideia, esse ano, tá? Esse ano, a captação está em 11,2, tá? São números até maio, até o fim de maio, tá? Dessa captação de 11,2, só 5%, ao contrário dos 18% do ano passado, foram em fundos imobiliários que investem em shopping center. Se você analisar o pipeline, o que está aí para os próximos meses para ser captado, nós estamos com um pipeline de 9,1 bilhões de reais para ser captado ou na CVM ou com ofertas em andamento. Desse horizonte, 6 milhões, ou seja, menos do que 0,1, 6 milhões de reais em 9,1 bilhões de reais são uma operação que é um follow-on do Shopping Floripa, e a única operação que nós temos em andamento
no mercado de shopping center. Então, realmente, paralisou, né? Paralisou porque, como nós sabemos, shoppings e hotéis foram as atividades que sofreram mais com a pandemia, porque ficaram realmente impossibilitadas de abrir por um período muito longo. Então, é óbvio que isso se refletiu na distribuição de dividendos. Nós temos 18 fundos imobiliários na Bolsa listados, são 10 fundos monoativos e 8 fundos que têm mais de um ativo, não é? Que são de portfólio, como a gente chama, não é? Então, esses fundos, como categoria, eles experimentam uma queda próxima a 30%, ao redor de 30% no ano. Enquanto outras categorias já se recuperaram, principalmente os fundos de CRI, os fundos de fundos e os fundos de logística, né? CRI e fundos de fundos são o que nós chamamos de fundos de papel, não de tijolo, né? Do segmento de tijolo, o que tem se recuperado melhor tem sido de logística, pela característica de, em muitos casos, você ter contratos atípicos que vieram ou de build-to-suit ou de sale-leaseback e que continuam prevalecendo e não houve interrupção nessas atividades, né? Mas, portanto, o mercado na Bolsa, o mercado de lançamento de fundos imobiliários ou follow-on dos existentes realmente parou. Agora, nós acreditamos que devido ao juro baixo vai dar uma dinâmica diferente. A recuperação nesse segundo trimestre do ano no mercado de fundos imobiliários foi muito grande e isso vai, na minha opinião, se alastrar também para o segmento de shopping center, tá? Então, eu acho que a gente vai ter dois pontos que a gente tem que ter de atenção que vão talvez ajudar um pouco o consumo. Primeiro, os benefícios agora que vão ser estendidos por mais 2 meses, esses R$600. Em algumas regiões, a gente tem visto recentemente análises que, por exemplo, no Nordeste, isso representa quase 6% do PIB. Então, vai ter um impacto, talvez, de consumo maior, não é? Então, num primeiro momento, eu acho que até com receio e por toda a situação sanitária grave e o enfrentamento do desconhecido, né? O aumento do desemprego, o sofrimento principalmente dos trabalhadores informais, o direcionamento desse recurso foi para a poupança. Se você for ver, nos últimos 3 meses, a captação das cadernetas de poupança bateram recordes. Então, a população está poupando. Eu acho que à medida que a gente for tendo como agora, embora em alguns pontos tenha um aumento de casos, o enfrentamento da pandemia está melhor organizado, a gente vê que vai ter menos óbitos, apesar de aumento de casos, e a confiança do consumidor retorne, eu acho que a gente vai verificar um direcionamento maior para o segmento de shoppings. Então, para fazer um resumo para você, realmente, em fundos imobiliários, o mercado de shoppings parou, está parado, não é? Uma queda grande em termos não só de rentabilidade, mas também em novos fundos vindo ao mercado ou follow-on daqueles que já estão, mas a gente acredita numa retomada já para esse terceiro trimestre, à medida que a economia for apresentando sinais de melhora. Certo, André, muito obrigado. Elcio, e na visão de vocês, como que estão aí os planejamentos para investimentos e os impactos da pandemia aí sobre esse assunto? Bom, vou separar aqui na ordem colocada por vocês, né, os investimentos no patrimônio que existe hoje. Nós recomendamos a suspensão com 3 exceções, né? A gente continuou fazendo um investimento relativo à segurança do patrimônio e os investimentos de ordem legal, né? Isso foram mantidos para não trazer risco para o patrimônio e alguns outros inadiáveis, mas de uma forma geral a recomendação foi suspender, né? Com relação a projetos de expansão, né, nós temos 3 projetos na mesa e os grupos investidores resolveram manter, né, os estudos e as negociações com as âncoras, visando ficar pronto para o melhor momento, né? Acho que é uma vantagem na largada quando a gente voltar à atividade normal, né? Com relação a novos projetos, Greenfield, nós temos um em andamento, que é o projeto de Sinop,
tivemos que adiar a inauguração para setembro de 21, né? E um projeto que está muito bem comercializado, então a gente acredita na conclusão para setembro, né? Caminha bem. E Catalão, que é uma expansão, né, que a gente inaugura agora dia 20 de agosto, do aniversário da cidade, que também está bem comercializado, então a gente vai concluir. E, além disso, nós temos 5 projetos muito adiantados, né? 2 em São Paulo, 2 no Pará e 1 no Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro, que a gente pretende, na medida do possível, dar continuidade, aguardando o melhor momento aí para iniciar as obras. Certo, Elcio, muito obrigado. Marcos, e na visão da Ancar? Nesse momento, a gente está bastante focado em cuidar dos ativos que a gente tem. Vamos separar de novo aqui. No curtíssimo prazo, a preservação do caixa e fazer realmente as coisas essenciais. A gente até adiantou algumas obras que eram mais baratas de serem feitas com o shopping fechado, mas foi muito pouca coisa. No médio prazo, a gente quer cuidar dos ativos que a gente tem, fazer com que eles fiquem cada vez mais relevantes. Algumas expansões estão sendo planejadas e vão continuar a acontecer, de novo, muito com foco na experiência. E, nesse momento, a gente não tem nenhum greenfield na mesa, mas eu acho que esse ambiente de juros baixos cria uma realidade na economia diferente. Então, assim, antes da pandemia, você percebia que as coisas poderiam voltar a acontecer numa velocidade maior. Eu estou bastante curioso como vai ser o ambiente, quer dizer, pós-pandemia, com a manutenção do juro baixo. Acho que vai ser bem interessante. Certo, Marcos, muito obrigado. Nós recebemos aqui já algumas perguntas da plateia, e são perguntas bastante interessantes. Já vou começar a trazê-las aqui. Queria também aproveitar já para agradecer a participação de outras fundações aqui em nosso evento, como o Ricardo da FUNCESP, que está aqui conosco, o Ricardo Figueiredo, a gente já se conhece aí de outros eventos, ele é o gestor da carteira imobiliária lá da FUNCESP, que já tem também uma experiência de gestão por meio de fundos de investimentos imobiliários. A pergunta dele é a seguinte: como estão vendo o comportamento dos consumidores na reabertura nessa sociedade tão plural quanto a nossa? E que regiões e perfis de ativo há uma retomada com melhores números e também onde, nessa região e perfil de ativo, estão as maiores dificuldades? Vamos começar com o André Freitas. Vamos. André. No nosso portfólio, o que a gente tem visto é que os shoppings focados em classe B, C têm apresentado um melhor fluxo que os shoppings AB. Eu acho que, talvez até pela questão do acesso ao e-commerce, tá? Outro destaque que eu poria de tendência seria, nessa reabertura, que os outlets, que normalmente têm áreas abertas, a gente tem o Novo Hamburgo no nosso portfólio, tá? Eles têm apresentado performance melhor do que os shoppings convencionais, né? O que caiu pouco? A parte de telefonia caiu pouco, ou quase não caiu. O eletrodoméstico também tem performado melhor, né? E é óbvio que sofre muito aqueles shoppings que tenham uma dependência muito grande em alimentação nesse momento, né? Ou também aqueles que tinham um adensamento e dependiam muito de áreas corporativas próximas, né? Porque vários escritórios ainda estão no regime de home office, ou não estão, mesmo aqueles que não estão vendo a alternância, né? Não estão trabalhando com a ocupação que tinham antes, né? Há um revezamento na ocupação do escritório e tal. Então, o que eu tenho notado com relação a mudanças nesse princípio, que ainda é muito curto o tempo para a gente fazer uma análise mais detalhada, são esses pontos aí que eu levantei. Certo, André, obrigado. Fábio, na visão de vocês... Eu acho que o André foi bem cirúrgico aí. São exatamente esses fatores, né?
Dei o exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo, onde um shopping nosso com perfil um pouco mais BC, tendo uma performance muito melhor do que outro, uma perspectiva mais B, AB, né? Tem uma questão também de cidades, então acho que a pergunta também fala aí um pouco de regiões, né? Eu acho que regiões fora o Sudeste, ou em cidades onde os nossos ativos têm uma dominância maior, né? E aí posso citar aqui Campo Grande, Amazonas, Recife, Cuiabá, ou seja, regiões onde o consumidor busca mais rapidamente e volta mais rapidamente para o shopping, diferente de regiões talvez mais do Sudeste, onde ele tem outras opções para resolver algumas coisas na sua vida. Por exemplo, Manaus, né, que nós temos juntos aí com a FUNCEF lá, o Amazonas Shops tem tido uma das melhores respostas entre o nosso portfólio, né, o que é muito positivo e mostra a força daquele shopping numa região muito peculiar, né, que é ali a região de Manaus. Então, de fato é plural, e aí não vou ficar chovendo molhado aqui do que o André trouxe sobre essa questão corporativa, sobre a questão dos demais pontos que ele trouxe, que eu concordo com todos, e é de fato o que está acontecendo no nosso portfólio também. Legal. Do que a gente está acompanhando aqui dos nossos 16 shoppings também reflete aí o que vocês dois já trouxeram. Marcos, para você, tem algum complemento? Assim, só sendo muito específico, eu acho que o André colocou bem a relevância do Corona Voucher lá no Nordeste. A gente está no Ceará, com uma exposição grande no Ceará, e é um mercado que está nos surpreendendo bastante. Talvez a melhor performance que a gente tenha hoje no Brasil é no Ceará. Elcio, para vocês, tem alguma região, alguma situação a complementar? Para nós também a melhor performance tem sido os shoppings mais populares, né, mas voltados ao público BC, e região norte também, com alguma coisa do Nordeste já aberto, né? Com resultados muito bons. Tivemos o famoso efeito champanhe, com a afluência de público muito grande nas inaugurações, né? E depois voltou ao normal, e agora busca a trajetória normal de fluxo, mas são regiões e perfil de público, né? No Sul também vai muito bem pela organização do Sul, né? Pelo nível de educação do povo. Então, esses dois casos que eu já citei, de Pelotas e Chapecó, estão indo muito bem, né? Então, certo, Elcio, obrigado. Pessoal, a gente tem mais uma pergunta interessante. Essa veio da coordenação de planejamentos aqui da própria FUNCEF. Segundo o Glauco, o presidente da Abrace, em entrevista dada no dia 22 de maio ao Jornal do Comércio, aproximadamente 20% dos lojistas já fecharam ou declararam que vão fechar de forma definitiva. Na opinião de vocês, isso poderá gerar grandes perdas? E de que forma vocês pensam na diversificação dos investimentos para minimizar as perdas que irão ocorrer? Elcio, vamos conversar com você? Vamos sim. Essa posição do Glauco foi uma posição mais no meio da crise, talvez, no meio do calor, né? Das brigas intensas e tal. Mas o que a gente tem experimentado no dia a dia, principalmente pela flexibilização que os locadores admitiram fazer, é um nível de retenção bastante interessante, quer dizer, pouca desistência de loja, né? E isso nos ajuda a ter um nível de crescimento na vacância baixo, porque a gente esperava, né? E também uma inadimplência bem razoável. Então, eu acho que até o momento a gente não sentiu todo esse reflexo, né? Logicamente que agora a gente vai ter que contabilizar o reflexo desse baixo faturamento nesse período aí de funcionamento inicial, mas, por enquanto, está caminhando bem. A gente ainda não sentiu também o reflexo do desemprego. O reflexo que a gente está sentindo hoje é o reflexo do medo de sair de casa, né?
Isso nós vamos ter que trabalhar muito, e ao Shop e a Brás, que são as associações dos lojistas e dos empreendedores, aí, respectivamente, estão preparando campanhas, né, para desmistificar um pouco esse medo que o consumidor tem, mas ainda a gente vencendo essa etapa do medo, a gente entra na etapa do desemprego, né, porque é um assunto que ainda não faz parte do cardápio principal da mídia, né? A mídia hoje fala muito em contágios e óbitos, e esse assunto do desemprego ainda não está nas primeiras notícias aí, mas que certamente afetará o nosso negócio. Certo, Elcio, muito bem colocado, né? Essa questão do desemprego ainda vai afetar muito o consumo nos nossos ativos. Marcos, no portfólio aí acompanhado por vocês, que é bastante relevante, esse número de 20% de lojistas fechados condiz com o que vocês têm observado? Acho que eu queria fazer um comentário. Eu tenho o prazer, eu sou do conselho diretor da Abrace, né? Então a gente tem nos reunido diariamente com o Glauco. E até após aquela entrevista, a gente até conversou com o Glauco, disse, olha, nós não estamos vendo esse número nos nossos shoppings. E a maioria das pessoas que estavam lá, que sentam na mesa conosco, tiveram mais ou menos a mesma opinião. Eu acho que o Elcio colocou bem, isso foi colocado no calor lá de toda aquela dificuldade de abrir o comércio, etc. A gente não está vendo esse fechamento de lojas, porém, eu acho importante a gente saber, quer dizer, até hoje, esses lojistas não tinham que pagar salários, não tinham que pagar suas mercadorias, estavam com aluguel isento. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado nessa volta para que essa mortalidade não aconteça. Eu acho que os shoppings estão sendo bastante compreensivos e eu espero que a gente consiga trabalhar com um número inferior a esse. Certo, Marcos, obrigado. Fábio, na percepção de vocês? É muito similar ao que o Elcio e o Marcos trouxeram, o número ainda não chega a esse patamar, ainda está longe desse patamar, mas eu concordo 100% com o Marcos sobre que o que está por vir é o que mais nos chama atenção e, de fato, a gente tem que ter muita sensibilidade para passar por esse momento, de fato, de retomada, de reabertura, de uma ausência, né, de datas do varejo daqui até o Natal, onde não existe uma provocação de vendas, né? Você tem, enfim, o cenário geral, né, daqui, você tem a Black Friday em novembro como um motivador, o Natal, que existe ainda uma zona cinzenta em volta disso. Então, os próximos meses realmente serão decisórios, né, e o quanto a gente será capaz de sustentar os lojistas, mas eu acho que a gente, como o Marcos falou, a gente já tivemos situações ao longo da nossa história onde a gente conseguiu, eu acho que equilibrar nesse tripé aí de cobrança, venda, inadimplência, vacância, é sempre um tripé que a gente tem que administrar há décadas, né? Só que eu acho que isso não exclui a segunda pergunta, que é sobre essa diversificação, né? Eu acho que talvez a palavra seja ressignificação, né? Acho que sim, as big boxes, né? As grandes áreas, assim como as satélites, assim como os estacionamentos, que já vinham sendo revisitados, de agora em diante, independente da vacância que teremos, mais acentuada ou menos acentuada, teremos que sim descobrir vocações novas e destinações novas para a parte do ABL do shopping, que eu acho que passa por um pouco do que a gente já falou aqui das nossas linhas de investimento. Certo, Fábio, obrigado. Como a gente tem algumas outras perguntas, André, eu acho que a gente pode começar uma próxima já com você, a não ser que tenha algum complemento rápido a ser feito sobre essa. O microfone está desligado, André. Eu não tenho nada a acrescentar no que eles falaram, realmente eu estou de acordo com tudo que eles falaram, vai prevalecer o bom senso e a tentativa de preservação aí de empregos e de comércios, né? Certo, obrigado. Aqui a gente tem uma pergunta do participante Fernando da Previ. Acredito que seja o Fernando que acompanha os shopping centers, é nosso parceiro de reuniões ali em Salvador, Fernando. Obrigado por estar nos acompanhando. A pergunta dele, André, eu vou começar com você então, é a seguinte: a tendência de incremento no home office,
que impactaria principalmente os shoppings próximos de áreas corporativas, por exemplo, ali na região do Morumbi tem bastante, né? Somada com possibilidade de redução do consumo fora de casa, oriundos dos novos hábitos de cozinhar em casa, por exemplo, não pode representar uma ameaça ao fluxo de vendas. Aqui já a pergunta dele bem focada no quesito alimentação, né? Que a gente tem percebido aí uma atuação forte de todas as administradoras nesse subsetor dentro dos shoppings. E nessa pandemia, observamos o quão importante é a praça de alimentação para a atração de clientes. André. Olha, eu acho que todas essas tendências, vamos lá, o que são tendências que se destacaram nessa pandemia? O e-commerce, ao aumento de penetração dele, o home office, ou o que chamam de working from home, né? Que também se instalou, principalmente nas grandes corporações, né? E telemedicina, tudo isso são coisas que estavam em pauta, em discussão, e a pandemia serve para acelerar essas tendências. Mas, de certa forma, um pouco disso vem de uma forma forçosa, porque você não tem outra alternativa. Então, mesmo nos Estados Unidos, que eles falam que as últimas 8 semanas teve um aumento de 10% na penetração do e-commerce, que é o mesmo aumento que havia sido verificado nos últimos 10 anos, eles acham que, acabando os efeitos mais dramáticos da pandemia, que isso volta, o e-commerce tem um setback. Não é que ele vai ficar onde ele estava, ele vai voltar um pouco a penetração dele. Ou seja, ele não vai ganhar esses 10 pontos percentuais. Então, da mesma forma, o home office é uma tendência onde você consegue eficiência em alguns segmentos, mas em outros talvez não. Então, você pode ter uma mudança também no ambiente de escritório, não é? E que pode ser, de certa forma, até positivo. Então, eu não teria tanta certeza de que a gente vai voltar, quando a situação se normalizar, a gente vai permanecer no nível de penetração que home office, e-commerce e essas tendências que se aceleraram estão hoje. É capaz que volte um pouco. Agora, impacto a gente tem hoje, no meio da crise, a gente tem esse impacto, e acredito que a experiência, quando os shoppings estiverem podendo funcionar de maneira mais plena, aliás, até bom dar aqui para vocês de primeira mão que me passaram, o governo de São Paulo flexibilizou a abertura de cinemas, tá? Vai antecipar, então deve abrir em São Paulo e no ABC já a partir do final do mês, porque ele mudou a fase, não vai precisar estar na fase verde para poder abrir, vai poder abrir onde está. Então, provavelmente no dia 27 de julho, já deve começar a abrir cinemas e teatros que sejam sentados, né, onde o público fique sentado. Então, as coisas vão tendendo a se normalizar, e aquilo, o shopping é uma experiência de convivência, de diversão, de convívio com família. Então, eu acho que as coisas não vão... nós não vamos ficar, quando tudo estiver dentro da normalidade, nós não vamos estar no ponto em que estamos hoje. As coisas tendem a voltar um pouco ao que elas eram antes, em termos de penetração. Então, eu acho que não é uma ameaça. Realmente, eu não sinto isso uma ameaça. Eu acho que é momentâneo. Certo, André, obrigado. Pessoal, a gente já avançou um pouquinho aqui no tempo, mas essa pergunta é interessante, a gente continua discutindo ela aqui com os demais e logo a gente já segue para o nosso encerramento. Marcos, a gente tem em carteira um exemplo interessante de consumo aqui na praça de alimentação, por exemplo, do Conjunto Nacional. A praça de alimentação do Conjunto Nacional é bastante demandada por funcionários de empresas, né, aqui na região. Na percepção da ANCAR, esse trabalho, essa volta essa mudança para o home office pode impactar o consumo de praça de alimentação desses ativos? O seu microfone, Marcos, está desligado. Perdão. Eu concordo com a posição do André, no sentido de que, vamos imaginar que você tem uma pessoa de 1,80 m e um rival, um concorrente de 50 centímetros. Num determinado momento, você amarra as mãos e os braços dessa pessoa de 1,80 m
e dá vitamina para o cara de 50 centímetros e bota o cara com 2 metros de altura. É o que está acontecendo hoje, né? Nós fecharam os nossos ativos e deram uma vitamina para o e-commerce. Nos próximos meses, eu acho que nós vamos ter um reequilíbrio, a gente deve, de alguma maneira, voltar a um novo cenário. Esse cenário ainda é imprevisível. De fato, o conjunto nacional é um produto diferente da maioria dos shoppings no Brasil, é um produto de enorme sucesso, com uma praça de alimentação que funciona muito bem, mas sem grandes elementos de lazer como cinemas. Então, ele é um produto diferente, mas pela sua localização ímpar, ele é um enorme sucesso. Eu não usaria ele como um exemplo de uma coisa que vai acontecer por causa da mudança do e-commerce ou não. Não vejo assim essa mudança perpétua. Agora, nós vamos ter os próximos meses complexos, nós vamos ter que passar pelos próximos meses. Tá certo, Marcos, obrigado. Elcio, transmito essa pergunta agora para você também. Tem algum complemento? Bom, eu também acho que ainda está cedo para avaliar esse reflexo em função de tudo que está acontecendo, principalmente do home office que o Fernando citou. Eu acho que nós temos ainda a vantagem de ter um modelo de administração mais criativo, talvez o mais criativo do mundo, e se a gente sempre busca boas soluções, a gente sofre nesse mercado há muito tempo, com períodos curtos aí de bonança, né? Mas a gente vê crises no mercado de shopping desde 14, 15, e a gente sempre tem soluções que acabam atendendo a nossa necessidade de fluxo, a necessidade de renda. Então, se acontecer, realmente, eu não acredito que não aconteça esse reflexo nas praças de alimentações citadas ali, porque certamente poderão mudar algumas empresas ou home office, mas outras, e o mercado ali é muito... Certo, obrigado, Elcio. Fábio, vamos passar a palavra para você. Vamos tentar ser breve aqui, porque eu concordo com tudo que já trouxeram, e eu acho que essa pauta do home office ela é muito desleal de ser avaliada agora, onde não existe concorrência para ele, né? Assim como homeschooling, né? Eu acho que o que mais tira as pessoas de casa, que é escritório e escolas, nesse momento é muito difícil avaliar se você não pode acessá-los, né? E eu costumo trazer uma conexão, eu acredito muito que o que representará a volta à normalidade são a retomada das escolas, né? Se a gente é capaz de deixar nossos filhos, né, em algum lugar, na mão de outros, e isso retoma diretamente as demais variantes dessa questão do home office. E sobre alimentação e praça de alimentação, pois isso acho que já era uma mudança que a gente via, né, claramente, e eu continuo achando que não é porque agora as pessoas estão cozinhando em casa ou estão aprendendo novos hábitos que elas deixarão de fazer o que elas estão fazendo, até porque no início, e é muito interessante como você vai acompanhando, né, essa trajetória, os primeiros 30 dias todo mundo amando o home office, né, os próximos 60 menos, hoje muito menos, né, então assim, as adaptações foram mudando, e de novo eu trago aqui aquele dado que eu trouxe no início, 21% só do Brasil está em home office, então não é uma realidade dos brasileiros, é uma realidade pontual, que sem dúvida impacta alguns shops, como você citou, alguns aí que dependem muito desse fluxo de escritórios, mas a grande maioria nem tanto, né? Tá certo. Assim, como foram perguntas da plateia, não houve nenhuma preparação ou alinhamento aqui, né? Mas todas as respostas foram no mesmo sentido, não teve nenhuma divergência em nenhuma dos questionamentos que nós trouxemos para vocês. É um grupo, então, que está bastante alinhado e refletindo bastante o que a gente tem percebido aqui no setor. A gente já superou um pouquinho o nosso tempo, mas então eu vou fazer vou trazer uma pergunta da plateia. É uma pergunta simples, pelo menos para 2 gestores. Marcos, vou trazer uma pergunta para você, para a gente finalizar.
Essa pergunta é de um colega nosso, o Andrei, aqui da própria Edipar, que as iniciativas e novos processos de segurança e higiene em resposta à pandemia devem se tornar cultural, né, e permanentes aí no shopping, e se isso vai agregar muito custo para a operação. Eu tenho, de novo, tenho tido essa boa experiência de sentar diariamente com o conselho diretor da Abrace, né? E tem sido surpreendente para a gente como parece que o coronavírus só pega no shopping, né? No transporte público, entre a casa das pessoas e o shopping não pega o coronavírus. No metrô não pega, no bar na rua não pega, no avião não pega. Então, é uma coisa assim que nos surpreendeu um pouco. Eu acho que a gente pode usar todo o ambiente de segurança sanitária que a gente está fazendo para convidar os consumidores mais conscientes a ficarem tranquilos no shopping antes do momento que eles vão ficar tranquilos na rua normal. Acho que vão haver mudanças de hábitos sanitários nas pessoas, todo mundo vai lavar mais as mãos, etc., mas provavelmente esse custo não vai ser para o resto da vida, ele é temporário. Está havendo um aumento de custo nos shoppings por conta disso. Também tem um monte de economias que nós estamos conseguindo fazer por conta do processo emergencial, de todo o entendimento que os fornecedores estão tendo. Então, assim, há um equilíbrio entre redução e aumento de custo que está nos permitindo operar com condomínios menores do que a gente operava antes da pandemia. Mas eu não vejo isso como uma coisa definitiva. Vejo uma coisa temporária enquanto não houver um processo ou cura ou entendimento melhor da doença. Certo, Marcos, obrigado. Fábio, vocês têm algum complemento sobre isso? Aqui, todos esses grandes impactos, né, Fabiano, eles geram naturalmente uma consequência cultural. Então, por exemplo, o álcool gel surgiu lá na H1N1 e aí a gente foi obrigado a colocar nos shoppings, né? E isso meio que se perdurou depois de uma frequência muito menor, né? Quando tivemos o racionamento de água, né, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente conseguiu implementar isso nos banheiros, nas pistas, e isso também se perdurou. As pessoas se conscientizaram da menor utilização de água. Quem lembra lá atrás daquela crise do apagão, né? A gente lembra nos shoppings, e a gente se conscientizou sobre a política energética e como usar. Então, eu acho que sim, fica assim um residual do que a gente pode trazer de benefício, de aprendizado, vamos dizer assim, dessa cultura de higienização. Concordo com o Marcos que a gente teve gastos em umas linhas, mas muita economia em outras. Algumas coisas que a gente fez, por exemplo, instalar pias ao longo do mall, no traças de alimentação, esse tipo de coisa, mas não é nada representativo. Mas é interessante, só colocar um ponto para fechar. Esse dia eu participei de uma webinar com os donos de restaurantes, das principais cadeias de restaurantes do Brasil, né? Estavam todas as redes lá, a gente foi intermediar de uma outra consultoria aqui de shopping center também. E é interessante, isso tem mais ou menos uns 30 dias. Nós decretamos lá o fim do self-service, né? Aquele buffet, né? Que as pessoas vão lá, põem a mão, se servem. Isso não vai ter mais, as pessoas vão evitar ao máximo, né? E agora nas reaberturas dos shoppings, a gente foi buscar os números, tem sido uma das operações que mais tem vendido, são os buffets na maioria das cidades. Então, se mostra que é muito difícil declarar algo definitivo agora, né? Algo parecia ser óbvio, ou seja, que as pessoas não quererem pegar no mesmo pegador ali, na mesma comida que os demais, as pessoas parecem não estão dando tanta importância assim, ou em algumas cidades mais, outras menos. Então, eu acho que a gente vai ter que ter cautela e entender que algumas coisas serão residuais e outras nem tanto. Muito legal essa experiência, Fábio. Obrigado. Elcio, tem algum complemento? Bom, para nós também não foi um custo significativo esse protocolo de biossegurança. Compensou aí, em parte, o processo de redução bastante intenso que a gente fez. Nós achamos que talvez o custo de condomínio do shopping nunca volte ao que era praticado antes da pandemia, né? Nós temos olhado muito essa linha nos nossos empreendimentos, e principalmente nessa fase até dezembro de 20, né, que a gente vai ter que ter uma austeridade muito grande aí para compensar essa evolução baixa de vendas aí, né, que a gente vai experimentar no tempo. Então, nós temos
Eu costumo dizer que nós temos no mercado de shopping 2 ativos, né? Um deles é o lojista e o outro é o tijolo, né? Então, quem cuidar melhor do seu lojista certamente terá um melhor retorno no tijolo. Tá certo, Elcio, muito obrigado. Acho que, Fábio, estamos aqui nós dois na mesma posição, né? Torcendo para os shoppings reabrirem o quanto antes, com o maior cuidado possível e o menor custo, né? Tem alguma coisa para vocês complementarem? Exato, acho que foi o que eu trouxe agora por último, né, Fabiano? Ô, Fábio, desculpa, era para o André. Tranquilo. Não, eu acho que realmente o que os companheiros aí já colocaram, a gente tem que evoluir e seguir com perseverança e com criatividade para superar esses momentos aí e procurar realmente o mais breve possível estar entregando o desempenho que o ano prometia, porque vamos lembrar que em janeiro e fevereiro a gente teve um começo de ano muito bom, projetando aí, em grande maioria dos nossos investimentos aqui, um crescimento de 2 dígitos. Então fomos aí atropelados pelo coronavírus, mas eu acho que o pior está ficando para trás, e eu vejo aí esse fim de ano com mais otimismo, muito trabalho, muita negociação, principalmente, mas eu acredito que a gente vai sair dessa e já estamos nesse processo. Certo, André, muito obrigado. Acho que muito obrigado aqui a todos. Agora vou passar a palavra para o Renato Vilela, nosso presidente, que vai conduzir aqui com vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Fabiano. Senhores, ao mesmo tempo que eu agradeço essa excelente troca de opiniões e essa discussão extremamente rica, eu só queria destacar 2 pontos que eu acho que vão ficar na cabeça de todos que assistiram aqui. Primeiro, que ao contrário do que a imprensa dá a entender, a situação dos shoppings, ela não só não é tão grave, como principalmente ela está controlada a partir da iniciativa de administradores, de gestores, de todos aqueles que militam no setor. Isso, para a gente, nós aqui no nosso papel de investidores, é uma notícia muito alvissareira, né? De fato, tivemos uma certa piora nos números, o que eu não consigo imaginar nenhum número na economia mundial que não tenha piorado nesse período, então isso não é surpresa para ninguém, mas as medidas, a forma como estão sendo encarados esses problemas pelos administradores e pelos gestores, para nós é extremamente tranquilizador do ponto de vista da performance dos nossos ativos, ainda da performance futura. E a segunda é essa questão do home office. Eu queria, aí é uma observação puramente pessoal. Eu estou de home office desde o dia 20 de março, tá certo? E eu acho que o home office não vai pegar tanto assim como estão achando, não, porque pelo que eu tenho assistido nos meus colegas de webinars e de calls, etc., fazer home office na família é quase um inferno. Então, eu imagino que a corrida de volta para os escritórios vai ser algo que vai pegar todo mundo de surpresa. Com essa minha observação, eu gostaria de passar, acho que para a Andréia, para ela encerrar. Andréia, parabéns aí pela organização do evento tão interessante e tão bem assistido. Obrigada, Renato. Falando um pouquinho, eu como consumidora e consumo, eu não consigo ainda consumir se eu não estiver vendo o produto. É uma coisa também que eu preciso ir lá, eu preciso experimentar, eu preciso ver a cor. Eu, em particular, eu não posso falar por todo mundo, mas eu, em particular, ainda não conseguiria comprar uma roupa, um sapato ainda pela internet. Essa é uma coisa, assim, minha. Eu acho que tem muitas pessoas que também estariam no mesmo lugar. E sinto falta também de dar uma volta no shopping, de tomar um sorvete, de almoçar depois de um dia de trabalho. Então, assim, também entendo que o home office talvez não venha a 100%, ele não é tudo ou nada.
o ambiente de trabalho, a necessidade de você estar com a equipe alguns dias é necessário, então eu entendo que sim, terá o home office, mas ele não será o 100%. Então, isso é uma opinião minha, então eu posso dizer assim que estou sentindo falta assim, das minhas visitas ao shopping. Então, assim, para encerrar, eu vou querer agradecer muito a presença do André, do Fábio, do Elcio, do Marcos, para nós, e também agradecer a equipe da Dipar, que viabilizou esse evento e trabalhou focado no evento, e a todos que assistiram. Espero ter possibilitado uma discussão e compartilhamento de conhecimentos hoje sobre sobre o assunto Shopping Center, e a gente vai encerrando aqui mais um webinar de um assunto muito importante hoje para a Dipar. Obrigado e um bom final de semana.